Estamos ao vivo então, sejam bem-vindos, essa é a nossa live número 224, nossa segunda live do dia de hoje, nessa quinta-feira, nossa live noturna, vai ser uma live express, que eu costumo chamar aqui, que é uma live mais rápida, porque eu tô com o horário um pouco estourado aqui, mas já vai ser um tema aí que já vai ser de grande valor para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, né? Então eu queria falar hoje sobre uma questão da nossa personalidade, né? Um tema que volta e meia eu fico abordando aqui. E aí, às vezes, a gente não entende muito bem de onde vem essa nossa força da personalidade, né? Essa força que eu falo tanto que deveria ser buscada por todos, porque ela nos auxilia muito na busca dos nossos objetivos, na busca da realização dos nossos sonhos, né? E aí, o que acontece? Que muitas vezes essa personalidade ela não é formada de um modo que vá nos orientando para chegar onde a gente quer, né? Porque existem alguns vícios que vão ali vão ali corrompendo o nosso caminho e vão impedindo que a gente possa muitas vezes viver, né, exercer essa força da personalidade, né? E ela vai se formando de uma forma que não é consciente, de uma forma mais inconsciente, onde você é levado ao invés de você levar, ao invés de você conduzir a construção dessa força. Eu vou exemplificar aqui para ficar bem mais fácil da gente compreender, né? Quando eu falo desses vícios, né, existem vícios que ficam deformando essa nossa personalidade humana, que é quando a gente não faz isso através da nossa consciência, né? Então vou falar aqui de um que é muito específico, e é esse tema que eu queria trazer hoje para voltar a nossa atenção para isso, que é um vício que muitas vezes a gente tem, muitas vezes a gente percebe na vida das outras pessoas, mas é importante a gente olhar para isso e perceber, né? Poxa, o quanto de repente eu estou deixando que esse vício acabe atrapalhando a formação da minha personalidade, que é um vício muito comum que as pessoas têm, que talvez eu ou você temos em alguns momentos, que é a grande capacidade que a gente tem de levantar problemas para não realizar as coisas. Né? Não sei se você já se identificou com isso ou conhece pessoas que são assim, né? Que tem uma capacidade imensa de colocar os problemas na frente das soluções, né? Tá querendo um objetivo, tá querendo realizar um sonho, tá querendo se direcionar para algo, mas parece que automaticamente já vem ali na cabeça uma série de problemas, uma série de situações das quais ela vai ficar impedida de poder realizar, de poder dar um passo sequer em direção ao que ela busca, né? Então, isso é muito comum de acontecer nos processos, principalmente, né, que sempre envolve um objetivo que a pessoa está buscando. A primeira coisa que vem é, principalmente quando a pessoa está se aproximando ou está começando a se mexer, e aí ela vê que ela está saindo daquela zona de conforto do qual ela estava antes de começar a dar os primeiros passos, e aí começa a vir, né, um monte de problemas que nada tem a ver com prudência, que eu costumo falar, né? Prudência é a arte da gente escolher bem, é avaliar conforme a realidade. Não, muitas vezes vem uma enxurrada de problemas ali, do qual a pessoa acaba se paralisando, ficando com medo, e ela, ao invés de focar nas soluções, ela está ali focada totalmente no problema. E aí qual é o problema disso, né? O problema é que esse tipo de mentalidade, esse tipo de vício, ele destrói a nossa personalidade, né? Por quê? Porque a personalidade forte, essa personalidade madura mesmo, que conduz a tua vida, né? Que é o centro, que deveria ser o centro das tuas decisões, ela só é bem formada quando ela é formada através da nossa consciência. Se eu não formo a minha personalidade através da minha consciência, eu acabo deixando com que ela vá me corrompendo e eu formo uma personalidade fraca através da inconsciência, através daquela velha música, né, do deixa a vida me levar. A vida vai me levando porque eu coloco os problemas sempre na frente de tudo aquilo que eu desejo, e aí é óbvio, né, que a personalidade ela não vai se formando, né? Então, um sujeito que você olha muitas vezes e diz, poxa, esse sujeito tem uma verdadeira personalidade, né? Não tem nada a ver com um temperamento forte, mas uma personalidade, dá para ver que ele tem uma vontade que é diferenciada dos demais, dá para ver que ele tem uma inteligência que se destaca dos demais. Pode saber que quando você percebe uma pessoa assim, saiba, é uma pessoa que está na dianteira da construção da sua personalidade, ela está fazendo isso através da consciência e ela não está se deixando corromper por esses vícios, né? Como esse, que é um exemplo que eu dei, que é muito comum, de colocar problemas na frente de cada caso, de cada meta, de cada objetivo que tu
se dispõe a fazer, né? Isso normalmente vem de uma consciência que está contaminada, né? Com esses vícios, com essas desatenções, com essas distrações, né? Essa consciência contaminada atrapalha na formação dessa personalidade forte, né? Esse vício de levantar problemas é um vício muito comum. Ao invés da gente ficar levantando soluções para aquilo que a gente quer, a gente fica jogando uma enxurrada de problemas, né? Eu costumo dizer, se para cada problema levantado dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, cada pessoa que levanta um problema tivesse o compromisso de trazer 3 soluções para aquele problema, nossa, as empresas performariam muito melhor, os resultados seriam melhores. E não só a empresa, né? Vale para a nossa pessoa física também, né? Então, toda vez a pessoa ela costuma levantar problemas e aí tá tudo muito bem, né? Eu levanto os problemas aqui, mas eu não preciso solucionar. Então, que a gente tenha a responsabilidade de sempre olhar para soluções, né, como algo muito superior aos problemas, né? Isso foi uma coisa que eu digo que é a graça misturada um pouco com a técnica, né? Mas graças a Deus, pelo menos de muitos anos para cá, eu sempre me coloquei num comportamento, e eu aconselho que todo mundo tenha isso, principalmente dentro das empresas, dentro das corporações. Toda vez que eu vou levar algum problema para algum superior ou para alguém que está me contratando, eu já penso a primeira coisa, como que eu vou solucionar isso? Para não levar só o problema para a pessoa, mas já levar pelo menos uma sugestão de solução para aquilo ali, né? É muito melhor da gente lidar com as situações, as pessoas também recebem essa nossa demanda de uma forma muito melhor quando elas te olham e sabem, poxa, aquela pessoa ali pode me trazer um problema, mas ela já vai trazer uma solução acompanhada, porque a personalidade dela já é assim. Só que muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, não está girando em torno de relacionamentos, em torno de uma empresa. Muitas vezes a gente fica naquele diálogo interno, a gente quer uma coisa, a gente almeja algo que está dentro ali, que é justo, que é nobre da gente conquistar, e a gente fica colocando inúmeros problemas na frente, né? E é óbvio que a gente não vai conseguir andar em relação a isso, né? Se a gente fica colocando os problemas na frente e não coloca o foco nessas soluções, é óbvio, né, que a gente vai acabar se paralisando. E não somente se paralisando, mas a gente não vai se diferenciar. Quando a gente não se diferencia, a gente não tem a nossa personalidade. E por que, Machado, você está dizendo isso? Me prova aí na prática como que isso acontece, né? Por que a personalidade de quem foca em problemas ela é mais fraca, ela não se desenvolve, porque ela está focada em problemas? Ora, mas é muito simples. É fácil dizer, porque problemas todos nós temos, eu tenho, você tem, todos nós temos problemas, então fica muito fácil, fica tudo muito parecido, eu não me diferencio, eu não formo a minha personalidade, que é essa pessoalidade que só eu posso ter, que só você pode ter. E os problemas, eles são muito fáceis de apontar, né? Eu já falei aqui para vocês várias vezes, né? Quer entender sobre autoconhecimento? Entende sobre as únicas 7, né? 7 problemas interiores que todo mundo tem, né? Ou tu tá pensando em muita luxúria, ou e aí tu só pensa em sexo o tempo todo, ou tu só tá pensando, tu é uma pessoa muito gulosa e só pensa em comida o tempo todo, ou tu é um avarento que só pensa em dinheiro o tempo todo, ou tu é um preguiçoso que só quer ficar na cama o tempo todo e não realiza nada, ou tu é uma pessoa que está ali, que deixa se levar pela ira e quer brigar e sair dando porrada em todo mundo, ou tu é uma pessoa que é invejosa e se dói com as conquistas dos outros, ou tu é um soberbo que pensa que é Deus. Está sempre sempre envolvido nesses 7 temas. Quando a gente está diante de um problema, pode saber, está sempre diante desses 7 temas, que a gente não quer resolver isso, né? Então pode olhar, tudo que envolve algum tipo de situação que a gente não melhora a nossa personalidade, está dentro desses 7 vícios, né? Que são os chamados, né? Vícios mortais, não lembro exatamente como é que é o nome, né? Mas a gente pode olhar e que o nosso autoconhecimento negativo ele está sempre voltado para isso. Se a gente fica só focando nos problemas, né? Se a gente fica olhando só para esses problemas, a gente fica envolto disso, a nossa consciência ela é contaminada e a gente acaba não formando a nossa personalidade, que é aquilo realmente que nos dá força para conseguir realizar os nossos objetivos, né? A gente ficar só olhando para esses defeitos, para esses problemas, a gente não vai construir nada que deixe não vai construir uma biografia que deixe verdadeiros efeitos, verdadeiras marcas, né? Verdadeiro rastro no mundo, né? Através dessa força da personalidade da qual eu estou falando. Então, Machado, como que eu faço finalmente para poder formar essa personalidade forte da qual tu fala, que é a que verdadeiramente realiza as coisas no mundo? Simplesmente parando de focar nesses problemas,
parando de colocar os problemas na frente, isso desde as realizações maiores que a gente deseja fazer, até as coisas do cotidiano, do dia a dia, né? Eu brinco com um amigo meu, que óbvio, a gente fala isso de uma forma muito amigável, né? Mas eu brinco com ele sempre traz, quando a gente está num papo ali, ele costumava, agora ele já parou, né? De tanto que eu fico ali zoando com ele, né? Que a gente para um pouco ali para conversar, pós-almoço, e aí ele tinha a mania muito comum de dizer: poxa, dormi no sofá mais uma vez ali, eu tô cheio de dor nas costas. E aí depois no outro dia era a mesma coisa, e depois no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Eu falo: poxa, mas tu não foi para deitar na cama por quê? Pois é, ele estava construindo aquilo ali todos os dias, ele estava focando só no problema ao invés de focar na solução, que era muito simples, era sair do sofá e ir para a cama dormir. Mas às vezes a gente vai se acostumando, óbvio que eu estou usando isso como um exemplo bobo, né? Ou então às vezes você vê uma pessoa: poxa, as coisas estão caras, né? Mas aí está ali comprando a coisa cara, as coisas estão caras, eu estou comprando as coisas caras. Poxa, tu já pensou em comprar algo mais barato? Então está reclamando que as coisas estão caras, mas tu só quer coisas de marcas, né? Coisas que têm um preço mais caro. Então, das duas, uma: ou você para de reclamar daquilo ali, para de ficar olhando o problema, né, e continua comprando, ou então você passa a comprar coisas mais baratas. Ou você para de dormir no sofá e vai dormir na cama para não ter mais dores nas costas, ou simplesmente você continua dormindo no sofá, mas não reclama mais de dores nas costas, entende? É um exemplo banal, um exemplo trivial aqui do cotidiano, mas às vezes é o que a gente faz muito no dia a dia, né? Esse foco nos problemas, né? Aqueles problemas que tá só nas minhas mãos para resolver, mas parece que já se tornou um vício, já se tornou um hábito, e aí eu fico discursando em torno daquilo ali e eu não avanço. Só que isso não é o grande problema. O problema não é falar. O problema é que isso vai enfraquecendo a nossa personalidade. Eu vou me tornando um preguiçoso, eu vou me tornando um medroso, porque eu não tenho ação. Eu fico paralisado, né? Eu fico ali refém daquele domínio da dispersão, daquele domínio da fraqueza, né? Então, que a gente pare de ficar levantando esses milhões de problemas que a gente vê aí, para não agir, né? Para não poder colocar os nossos objetivos, ou sequer para o nosso dia a dia, né? Poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tá bom? O que tu vai fazer para conseguir solucionar isso? E assim a gente vai formando essa personalidade forte realmente, que é o centro das nossas decisões, deveria ser o centro das nossas ações, e assim a gente consegue escrever uma biografia que vale a pena mesmo ser contada, e não aquela que é escrita pelos outros ou é escrita pela inconsciência e pelo piloto automático que a gente vê muito por aí, tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje, foco nas soluções, nossa live 224, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui pela manhã para mais uma live 225, fiquem com Deus, um ótimo final de quinta-feira a todos e até a próxima, tchau, tchau.